Então vamos lá. A matéria de hoje, que é o nosso penúltimo capítulo da apostila 3, tá? Talvez a gente esteja um pouco atrasado em relação aos professores, mas tudo bem, não tem problema. O capítulo 22 fala novamente sobre Guerra Fria, só que vai falar de um período, de um certo período de anos menor. Por quê? Lembrando, o que é Guerra Fria? Guerra Fria foi quando, por cerca de 50 anos, ocorreu aquela tensão entre Estados Unidos e União Soviética, né? Em que eles ficavam ameaçando se atacar e nunca se atacavam. Os dois tinham armas nucleares, ficou 50 anos essa lenga-lenga de vou atacar você, vou atacar você, vou atacar você, mas não se atacava diretamente. Se envolvia em conflitos de outras regiões, usava espionagem, ficava em competição sobre quem tinha mais arma, quem tinha mais o quê, quem fazia mais o quê. Beleza. Essa foi a Guerra Fria, uma guerra sem conflito direto. Mas ocorre que lá pelos anos 50 e 60, houve um momento de relaxamento da Guerra Fria. A Guerra Fria ficou mais tranquila. Os Estados Unidos e a União Soviética resolveram ficar um pouco mais em paz. Durou pouco tempo. Durou muito pouco tempo. Mas esse relaxamento do conflito ou seja, ficou mais harmonioso, ele aconteceu de 55 até aproximadamente, vou botar aqui, 62. Aproximadamente. Aproximadamente está maravilhoso. Até aqui, beleza? Ok. O que aconteceu para a Guerra Fria ficar mais leve, ficar menos tensa? Simples. Na União Soviética, o Joseph Stalin, que era um líder já há uns 20 anos, ele morre. Ele morre em 53. A morte dele, como ele era um cara muito assim, querido pela população, amado e tudo mais, a morte dele foi muito forte para a União Soviética. A morte do líder que era um ditador, mas também era muito amado, também foi muito forte para a União Soviética. Então, a União Soviética passa por uns 2 anos de muitas incertezas e instabilidades. Sabe? A União Soviética fica muito instável por 2 anos, internamente falando. Ele morre em 53. Em 55, após um monte de treta acontecendo lá dentro, um cara chamado Nikita Khrushchev se torna o novo líder da União Soviética. E é com ele que começa esse relaxamento da Guerra Fria. Por quê? O que ele faz? O que ele tem? O que ele fez que melhorou um pouco a relação com os Estados Unidos? Simples. Ele fez um processo que a gente chama de... O líder anterior era Stalin, certo? Então ele vai meio que reverter, ou ele vai desestalinizar.
Ou seja, desestalinizar vai tornar menos Stalin. O que isso quer dizer? O Stalin, quando governou, ele fez o governo muito duro, com propaganda muito forte para a população apoiá-lo, um governo muito rígido, com muitas regras impostas na população. O Nikita Khrushchev, ele vai relaxar tudo isso. Ele vai diminuir isso tudo. Ele acaba com aquela coisa do culto ao líder, da população falar que o líder é um ser divino, gostoso, maravilhoso. Ele acaba com isso. Isso tinha durante o Stalin. O governo com o Khrushchev fica um pouco mais leve com a população. Não fica mais espionando para ver se encontra um espião, algum traidor, algum agente do mal infiltrado. Então ele desestaliniza. Ele faz ficar menos Stalin na União Soviética. Sem com isso abandonar o comunismo soviético. Tudo bem? Até aqui, tá tranquilo? Tranquilinho. Beleza. Quando o Khrushchev faz isso, quando ele desestaliniza, acaba sendo uma faca de dois gumes para a União Soviética. Ou seja, de um lado trouxe benefícios e de outro trouxe também algumas coisas ruins para ela. Por quê? Quando a União Soviética se desestaliniza, fica menos stalinista, alguns países se aproximam mais e outros países se afastam. Exemplo, a China, que faz até hoje fronteira com boa parte da Rússia, a China se afasta da União Soviética. Porque a China viu que, para a China, esse processo do Khrushchev estava traindo os valores da Revolução Socialista. Já outros países, como a finada Iugoslávia, vão se aproximar mais da União Soviética, vão se tornar mais aliados. E nisso, claro, começa a ter um pacto de não agressão melhorzinho entre a União Soviética e os Estados Unidos. Quando a União Soviética começa a se desestalinizar, a relação entre ela e os Estados Unidos se torna menos tensa. Fica um pouquinho mais leve. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Nenhum, professor. Professor, mas pera aí, você pode falar o início de novo? De tudo, tipo, depois da Guerra Fria. O início, eu falei sobre o que é Guerra Fria, lembra? Aquele conflito sem guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Estou falando que houve um período que vai de 55 até mais ou menos o 62, em que a Guerra Fria ficou mais tranquila. Houve uma convivência pacífica. Eles se toleraram um pouco melhor. Depois desandou. Depois deu ruim o negócio. Deu tempo. Vou explicar por que desandou também. Entendi. Entendeu? Então, por que começou essa convivência pacífica? Porque na União Soviética, internamente, eles estavam relaxando um pouco o governo, estavam se desestalinizando. Lembrando que Stalin, que foi o líder que assumiu depois da morte de Lenin, foi um líder para a União Soviética muito ditatorial. Então, estava se tornando um pouco mais leve mesmo, mais solto. Tudo bem? Mas, além dessa coisa da União Soviética internamente estar se desestalinizando, ambos os países acabaram também não prestando muita atenção nesse conflito direto por estarem sofrendo um pouco com questões internas da própria população. Então, assim, as populações
de ambos os países, a partir dos anos 50 e depois dos anos 60 muito mais fortemente, começaram a cada vez mais se mobilizar, se manifestar, fazer passeata, criar movimentos, inúmeros movimentos, criar movimentos de reivindicação de alguma coisa. E isso fica muito forte pro lado dos Estados Unidos. O Norte México também. Mas nos Estados Unidos, pegando aqui os anos 50 e 60, até 70 e pouquinho, os Estados Unidos vivem um momento importante da sua história, e isso não está na apostila, tá? Isso agora eu estou falando extra para vocês. Os Estados Unidos vivem um momento da sua história que foi chamado de contracultura. O que foi a contracultura? Vou botar aqui 70 também. Aqui também. Quer dizer que a população, várias partes da população, adepta a vários movimentos, começou a protestar, a se questionar e a criticar elementos que eram tradicionais da sociedade e cultura norte-americana. Que elementos são esses? Por exemplo, a ideia de que você vai casar, ter filho em uma família bonitinha. A ideia de que você, para ser feliz, tem que ter um carrinho, uma esposa sorridente. E por aí vai. A ideia de que mulher tem que cuidar da casa e homem tem que trabalhar na rua. A ideia de que negros são inferiores, então eu posso, na verdade eu devo, baixar leis que os separem dos brancos. Isso tudo, tá, entra no movimento da contracultura. Você tem os 4 movimentos, na verdade. A contracultura nos Estados Unidos começa muito com uma geração chamada geração Beatnik. CK. Yes. Beatnik. A geração Beatnik começa nos anos 50 muito nessa do contestar esses valores tradicionais do país. De casar, ter filhos, uma família bonitinha, um emprego formal para sua vida, aquela coisa na caixinha. Começaram a criticar muito isso. E o movimento Beatnik está na origem do que veio depois, o movimento hippie. Quando surge o movimento hippie nos Estados Unidos, fim dos anos 50, mas com força nos anos 60, se tornou realmente um problema político para os Estados Unidos. Por quê? Além dessas coisas deles quererem viver em paz, na natureza, em pequenas comunidades, eles criticavam muito, muito mesmo, o movimento dos Estados Unidos em guerras, em conflitos, uso de armas. E era uma época que os Estados Unidos estava em pleno Vietnã, ele estava ali mandando tropa para o Vietnã. Então o movimento hippie se tornou uma dorzinha de cabeça incômoda para o governo dos Estados Unidos. Porque cada vez mais esse movimento hippie, herdeiro do Beatnik, conseguia convencer a população de por que raios estamos montando uma guerra lá do outro lado do mundo. Para quê? Eles conseguiam muito convencer a população disso. Para que diabos estão mandando meu filho para o Vietnã? Paz e amor, não sei o quê. Então o movimento hippie foi muito forte nisso. Mas contracultura também envolveu movimentos feministas, tiveram uma grande alta nesse período,
de várias reivindicações, várias passeatas, isso ao redor do mundo. E um tema que eu vou tratar com vocês ainda com mais calma, que foi o movimento pelos direitos civis dos negros. Eu vou tratar isso com mais calma depois, tá? Mas só comentando, é que em muitos estados dos Estados Unidos, não sei se já viram esse filme, mas provavelmente já viram, existia separação legal, por lei, entre espaços destinados a brancos e espaços destinados a negros. Discriminação racial era assim, era um direito baseado na lei, vamos dizer nesse sentido. E a população negra de vários estados, Texas, Alabama, Califórnia, não tinha direito de muita coisa. E nessa época, 50, 60, até os 70, o movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos foi muito intenso. Foi bastante intenso. O que também foi um elemento que, né, preocupou um pouco os Estados Unidos internamente. Alguma pergunta aqui? Não, professor. Tranquilo. Professor, Fale. o que foi a geração beatnik? A geração beatnik foi uma precursora do movimento hippie. Na verdade, foi uma... A gente fala geração porque foi nessa mesma época que algumas pessoas, sobretudo alguns escritores, alguns pensadores, jovens, começaram a criticar os valores tradicionais do país. Valores de ter uma família perfeita, sucesso material, enfim, valores tradicionais. Eles começaram a criticar e se colocar contra isso. Sabe? Criticavam um monte de coisa. Criticavam até a forma de se vestir e se comportar. Eles queriam realmente... Eles criaram um movimento novo, inovador, que, ao fim e ao cabo, deu origem ao movimento hippie. De libertação, de liberdade. Tudo bem? Entendi. Entendeu? Beleza. Então, beleza. Isso tudo foi muito forte nos Estados Unidos. Mas, como não podia deixar de ser, afetou os demais países. Né? Os demais países capitalistas. Tá? Até quanto pagar, gente? Paguei. Até que chega no belo ano de 1968. Eu tinha um professor na faculdade que ele brincava que alguns anos são mágicos, porque neles acontece de tudo. Tem alguns anos específicos que Deus põe a mão no ano e fala, aqui vai acontecer de tudo. 2020, por exemplo, tá? 20 apocalipses a cada semana. Um desses anos mágicos foi 68. Por quê? 68 foi um ano em que vários e vários países, Brasil inclusive, ocorreram manifestações da população muito importantes, criticando inúmeros elementos do governo. Isso aconteceu muito forte em 68. Em 68 ocorreram manifestações desse tipo, tanto no lado capitalista dos Estados Unidos, quanto no lado socialista da União Soviética. Geralmente dá-se uma ênfase para as manifestações na França.
e foram em maio. Porque na França começou um movimento de início com os estudantes, influenciados pelas ideias da contracultura, do movimento hippie, ideias de liberdade individual, etc, etc. Os estudantes da França, em maio, começaram um movimento criticando, se não me engano, eram umas taxas estudantis novas que o governo estava tentando baixar. Só que isso foi uma bola de neve, isso foi crescendo muito. Porque esse movimento que começou na França contra uma questão só dos estudantes, começou a ganhar adeptos de trabalhadores, e mais adeptos, mais adeptos. No final, em poucos dias, a França toda estava se rebelando, a França toda estava se mobilizando contra o governo. Mas eu gosto muito também do que aconteceu na Alemanha. Na Alemanha, a juventude alemã de 68, ela tocou na ferida. Dentre as reivindicações que eram comuns à França, de, enfim, mais liberdade, identidade, etc. Ela tocou muito na ferida, porque uma pessoa que em 1968 tinha, vamos dizer assim, 20 anos de idade, ela nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, os jovens, adolescentes e até 20 e poucos anos, em 68 na Alemanha, pegaram uma Alemanha sendo reconstruída após a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha, gente, desde que ela termina a Segunda Guerra, ela tem uma cultura de você nunca perguntar sobre o nazismo para eles. Porque é uma vergonha nacional para eles. Muito forte mesmo. Até hoje. O que essa geração de 68 fez na Alemanha? Perguntava. Botavam cartazes na rua. Papai, o que você fez durante o período nazista? Você denunciou teu vizinho? Você fez parte do exército de Hitler? Você fez parte da polícia secreta? Mamãe, o que você fez durante o período nazista? Isso é muito forte para a Alemanha. Porque perguntar essas coisas doía. Era bem na ferida mesmo, muito na ferida. Eu adoro o caso da Alemanha. A Alemanha foi muito legal. Mas do lado soviético, também aconteceram movimentos importantes nesse ano. Principalmente, que é o mais lembrado, na antiga Tchecoslováquia. Atualmente tem um nome muito mais legal e mais simples, de República Tcheca. A Tchecoslováquia, ela logo após, ela sofreu uma ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial e logo após se tornou socialista. Passou por um processo revolucionário, ainda nos anos 40, e se tornou socialista alinhada a Moscou, alinhada à União Soviética. E beleza, por aí foi, né? Alguns anos, papapá. Até que em 68, um novo governante chega à Tchecoslováquia e decide também relaxar um pouco. Relaxar o governo da Tchecoslováquia era muito centralizado, era muito controlador da população. Esse novo cara, que agora fugiu o nome, ele tenta relaxar um pouco. Sabe? Tenta deixar um pouquinho mais tranquilo. Não ter tanta perseguição política, não ter tantas prisões políticas, não ter tanto imposto assim para a população. As ideias socialistas. Ele tentou. No que ele tenta, a União Soviética não fica nem um pouco contente. O que eles fazem? Eles mandam tropas para ocuparem a capital da Tchecoslováquia, a atual República Tcheca, que até hoje é a cidade de Praga.
Apesar do nome, diz que é muito bonita. Eu não conheço ainda, mas fala que é uma cidade muito bonita. No que a União Soviética manda tropas para ocupar Praga, a população surta. A população endoida. A população faz um movimento chamado, que ficou conhecido como Primavera de Praga. A população, principalmente os mais jovens, afrontavam os soldados soviéticos usando pouca roupa, saindo para festa, indo na passeata, andando de moto sem capacete, várias formas de rebelião contra uma ocupação soviética que também envolvia a coisa do pudor, dos bons modos. Então, a Primavera de Praga muito marcada por essa vontade da juventude, principalmente, de se rebelar contra isso. De, não, somos livres, pelo amor de Deus. A gente quer fazer passeata assim, a gente quer ficar de shortinho, a gente quer beijar na boca na rua. E foi legal. Isso tudo foi legal. Pena que durou pouco. Durou muito pouco. Poucos meses. E assim que acaba a Primavera de Praga, assim que a população da República Tcheca, de Praga, fica mais tranquilo, aí foi triste. O governo tcheco fica ainda mais ditatorial. O que eu quero dizer com isso? Que após a Primavera de Praga, em que a população ficou legal, bacana, contra o governo fica mais ditatorial, mais forte. E passa a perseguir mais, passa a prender mais, a... Como é que é isso quando você expulsa? Não está precisando. Passa a expulsar mais pessoas do país, passa a matar mais pessoas consideradas como traidoras. Então, em Praga não foi muito feliz o resultado. Foi um momento importante, muito importante mesmo, mas logo depois a repressão foi maior. Aumentou muito a repressão. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Não, senhor. Você explica assim, final? Praga? É, Após a primavera ou a primavera em si? a primavera em si. A primavera em si foi quando... Imagina muita gente indo para a rua e criticando o governo, ou fazendo passeata, ou fazendo, enfim, criticando de várias formas. Desde uma passeata com cartazes até descumprir alguma lei específica. Imaginou? Uhum. Foi isso. Foi isso. A gente tem que pensar que na República Tcheca, na antiga Tchecoslováquia, impunha-se não só, assim, era realmente imposto para a população, não só ideias socialistas, mas nisso também ideias de bom comportamento, de pudor. Como se comportar, a roupa certa a usar. Então, na Primavera de Praga, você tem até relatos de mulheres usando short curto. E para a época, para cá, foi, meu Deus, um escândalo. E isso foi, foi um ato de crítica política. Usar shortinho numa manhã quente como essa foi um ato de reivindicação política. Pegou? Léo? Peguei. Beleza. E como eu falei, findada a Primavera de Praga, terminada, passou, a repressão governamental voltou com muita força. Voltou, tipo... Anos 70, na Tchecoslováquia, deu pena. Assim, deu pena mesmo.
Mais alguma coisa até agora? Deu? Beleza. Agora, vou falar um pouco de uma coisa que levou um pouco ao fim desse relaxamento do conflito, desses anos de coexistência pacífica. Lembrando, a coexistência pacífica começa, ela se dá pela desestalinização da União Soviética e também por problemas internos em cada lugar. Que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estavam passando. Ela termina em 62, vou botar assim, aproximadamente. Por quê? Os Estados Unidos têm uma grande dor de cabeça, uma dor de cabeça enorme, 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 no fim dos anos 50, com a ilhazinha de Cuba, a famosa Cuba. O que rolou em Cuba? Cuba, para dar uma história forte, assim. Cuba foi uma colônia espanhola. E Cuba demorou muito a se tornar independente. Eu não lembro agora o ano específico, mas Cuba se torna independente só em 1800 e terminando quase 900. Ou seja, finalzinho do século XIX. Eu acho que é 98, coisa assim. Tipo, muito tarde. Muito tarde. Aqui já tinha até república quando Cuba se torna independente. Então Cuba se tornou independente muito tarde. E a independência de Cuba envolveu muito o apoio dos americanos. Os Estados Unidos se envolveram com a independência de Cuba. Se envolveram ativamente. Sendo que eles não só se envolveram, mas durante uns 50 anos, os Estados Unidos acabou meio que controlando Cuba. Controlando não, vamos dizer assim, dando uma assessorada muito forte. Porque Cuba tinha uma produção de cana-de-açúcar que dava bom dinheiro, dava um dinheiro bacana, que era legal para os Estados Unidos. Então ele tinha interesse em continuar ali controlando a coisa. Calhou que em 52, os Estados Unidos mesmo acabam apoiando um cara chamado Fulgêncio Batista, que toma o poder em Cuba e começa um governo ditatorial. O Fulgêncio Batista, com o apoio dos Estados Unidos, instala uma ditadura em Cuba. Ok. Só que durante esses anos todos, Cuba existia uma desigualdade social muito forte. A grande maioria da população era pobre. Grande maioria esmagadora da população era pobre. Pobre, pobre, pobre. Pobre, 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 pobre. E uma minoria muito reduzida faturava muito dinheiro. Muito. Com a coisa da cana-de-açúcar que exportava e tudo mais. Então, alguns cubanos, vendo essa situação da população, grande maioria, pobre, 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 e pobre. Falei pobre? Falei. Alguns cubanos começam a querer enfrentar Fulgêncio Batista. E o líder desses cubanos se tornou um cara chamado, famoso, pobre, Fidel Castro. Fidel e seus amiguinhos criam um movimento de guerrilha revolucionária contra Fulgêncio Batista. Quando fala guerrilha, gente, a palavra guerrilha é importante. Porque uma guerrilha é uma tática de guerra meio que especial. Alguns de vocês, eu imagino que já tenham jogado Free Fire e
coisa do tipo. Esses jogos de tiro, Free Fire, aquele outro, que não pode fugir o nome, CS... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele? Jesus, fugiu o nome. Call of Duty? Call of Duty. Não. PUBG? Não. PUBG. Eles são jogos que a coisa da guerrilha você vê bastante. Por quê? Nesses jogos, você controla uma pessoa, tem que matar o restante, só que você não, em tese, né? Você não vai de cara, você tenta fazer emboscadas, usar o terreno a seu favor, correto? Sobe no prédio, se esconde na mata, na árvore, no esgoto, se esconde de uma forma que dê para você matar melhor o inimigo. Não é isso? Mais ou menos? Por aí. Basicamente. Depende, o que fica fazendo isso mesmo é o do CS, é o contra-terrorista. Não, beleza, pegou a ideia. Isso é uma tática de guerrilha. Uma guerrilha, se um movimento opta por fazer uma guerrilha, ele vai tentar usar o terreno, uma cidade, uma floresta, a seu favor. Ou seja, um exército de guerrilha não vai enfrentar o outro assim, dando a cara. Ele vai se esconder, vai usar apoio da população, vai fazer emboscadas, vai tentar eliminar o outro se escondendo, com emboscadas, com táticas que eles sofram menos baixas. Por que fazem isso? Normalmente, um exército de guerrilha tem menos poder de guerra que o exército oficial. O exército de guerrilha normalmente não vai ter tanque de guerra, não vai ter avião, não vai ter grandes navios de aço, sabe? Então eles optam por essas táticas de você se esconder, de você armar emboscadas, colocar armadilhas, plantar uma bomba no acampamento, para ir destruindo o outro exército, o inimigo, de pouco em pouco. Pegaram a ideia? Acho que sim. Sim. Tranquilo. O Call of Duty eu acho que não rola, não. Por esse exemplo, não. O Call of Duty, geralmente, ele tem uma coisa mais de enfrentamento aberto. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas beleza. O Fidel, ele cria um movimento de guerrilha contra Fulgêncio Batista. Cria, assim, 50 e pouquinho. E vai enfrentando de pouco em pouco. Eles acabam sendo capturados, presos e deportados, ou seja, expulsos de Cuba. Alguns são mortos, mas tudo bem, vida que segue. E Fidel acaba sendo expulso de Cuba. Mas o cara volta. O cara volta ainda traz um amiguinho. O famigerado Che Guevara, o famoso Che Guevara, que era um médico argentino, também guerrilheiro, já estava acostumado a participar de guerrilhas aqui e acolá, e eles se conheceram no México. Che, ele decide ajudar Fidel a retomar o movimento de guerrilha contra Fulgêncio Batista. Então Fidel volta para Cuba, contando com o apoio do Che e mais alguns soldados. E retoma a coisa da guerrilha. É interessante que a tática de guerrilha envolve, muitas vezes, a população te apoiar. Apoiar como? Com alimentos, se possível com remédio, apoiar ajudando a você se esconder e não contando você está escondido. Normalmente a guerrilha, quando ela é bem sucedida, ela envolve isso. A população, muitas vezes do campo rural pobre, olha, Gabriel, passa a te apoiar, passa a te ajudar. E foi o que aconteceu em Cuba. Com o passar do tempo,
o movimento de guerrilha de Fidel Che Guevara foi ganhando cada vez mais apoio da população, chegando ao ponto de que a grande maioria da população apoiava Fidel Castro. Aí, em 59, a coisa se intensifica, fica mais forte, e o Fulgêncio Batista decide abandonar o país. Ficou tão forte o movimento contra ele de guerrilha, do Fidel, que Fulgêncio Batista abandona, quitou, desiste, surrender. E quando ele sai do país, quando ele abandona Cuba, Fidel, que era o líder, cria um governo novo. Fidel cria lá em Cuba um governo socialista. Até aqui, tranquilo? Uma pergunta? Não? Acho que não. Acho que não. Beleza. Eu tô com muito sono. Tranquilo. Tô terminando já. Tô tranquilo. Cuba, em 59, surge um governo socialista. Isso que é importante. E assim, de início, o Fidel e seus adeptos, eles tomam ações socialistas para ajudar a população que deu apoio a eles. De início, eles fazem uma reforma agrária, distribuem mais alimentos, eles realmente tentam melhorar muito, o máximo que podem, a vida da população em geral. Só que, de início, eles não estavam alinhados com a União Soviética. Eles não decidiram, de cara, se tornarem aliados dos soviéticos. Mas, os Estados Unidos, vendo que uma ilhazinha, um gotoquinho de ilha do nada, que ficava aqui perto dele, se tornou socialista, eles ficaram muito chateados. Muitíssimo chateados. Se pegarem o mapa, Cuba está perto dos Estados Unidos, não está longe. Está perto da Flórida, bem pertinho. Dá para tu pegar um barquinho e ir. Não demora muito. Tá? Algumas horas, talvez, não sei. Mas não demora muito. Então, para os Estados Unidos ter ali do lado um país que fez uma revolta, uma revolução, e criou um governo socialista, bem ali do lado dele, nas Américas, era um pesadelo. Coisa que não podia rolar. Então, o que o bonito dos Estados Unidos faz? De início, tenta fazer o quê? Mandar tropas para expulsar Fidel, para derrubar o governo de Fidel. Em 61, ele faz isso. Que foi conhecido como desembarque em uma praia de Cuba chamada Baía dos Porcos. Desembarque de quê? De tropas americanas que queriam o quê? Tirar Fidel do poder. Eles não conseguem, não dá certo. E quando se torna público que os Estados Unidos fizeram isso, Cuba então começa a tecer, a criar mais relações com a União Soviética. Em 62, quando viram que, tipo, os Estados Unidos viu que não tinha jeito, eles tentaram sufocar Cuba. Como? Eles decretam um embargo político, econômico. O que significa que os Estados Unidos, o chefinho, proíbe que todo e qualquer
país capitalista alinhado aos Estados Unidos proíbe que todo qualquer país faça comércio com Cuba ou, de alguma forma, ajude Cuba de qualquer forma que seja. Ele faz isso para isolar Cuba, tentar fazer Cuba, enfim, morrer, né? Morrer de fome, ter uma crise interna, porque não pode ter comércio, nos Estados Unidos não pode ter comércio, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Esse embargo existe até hoje. É uma coisa delicada da diplomacia internacional. Mas quando os Estados Unidos decretam esse embargo, aí sim, Cuba se alinha mais fortemente com a União Soviética. De início, não queria muito. Mas Estados Unidos, querendo, primeiro, derrubar Fidel. Segundo, proibindo que qualquer país faça comércio com Cuba. Então, Cuba fala, beleza, então agora vou me tornar aliado da União Soviética. Bom? Tá aqui tranquilo? Sim, sim. É interessante a gente ver. Eu só peço perdão porque o sono tá me batendo. Ele leva na cara, fala. Alguma pergunta? Eu vou reassistir a aula de novo para anotar tudo. Tudo bem, tudo bem. É interessante que quem fez isso aqui, o presidente dos Estados Unidos na época, é um cara, ou foi um cara, que até hoje ele é muito popular nos Estados Unidos. Um cara chamado John Kennedy. Esse presidente ficou muito famoso porque ele morre assassinado com um tiro em Dallas, capital do Texas, 73. Foi muito famoso mesmo. Assassinato do Kennedy, não sei o quê. Tem muitos que me falam isso. Mas esse presidente, desculpa, garganta, ele posava multa de bonzinho, mesmo, no âmbito internacional. Ou seja, ele criou um monte de coisas, criou algumas políticas públicas que era para, de um lado, ajudar os países latino-americanos mais pobres a se desenvolverem, e de outro, né, controlá-los um pouco mais. Nisso, há muita ênfase. Primeiro, para o... Em inglês ficou... Isso é francês. A Aliança para o Progresso. Não dá certo. Alliance for Progress. O Aliança para o Progresso foi um pacote que o John Kennedy criou, que dava empréstimos e investimentos para os países pobres da América Latina. Com isso, o Kennedy queria pagar de bom moço, falando, olha, eu vou ajudar vocês a crescerem, vou ajudar vocês a se desenvolverem, se tornarem mais ricos, mas, ao mesmo tempo, controlava mais os países internamente. Ele também criou uma política chamada Peace Corps. Foi Peace. Que às vezes é traduzido como Corpos de Paz ou Corpos da Paz. Gente, hoje estão maravilhosos. O Peace Corps, Corpos da Paz, foi uma tentativa do Kennedy de estimular que jovens norte-americanos, que fossem médicos, professores, engenheiros e tudo mais,
fizessem trabalho voluntário em países pobres, principalmente na América Latina. Tá? Essas duas ações do Kennedy, como eu falei, tinham o intuito de um lado, desenvolver os países latino-americanos, e de outro, controlá-los mais. Por quê? Como Cuba tinha se tornado socialista em 59, os Estados Unidos morriam de medo de que algum outro país também se tornasse socialista. Daí que ele vai começar a cada vez mais tentar controlar o continente. Às vezes de forma mais aberta, assim, mais escancarada, outras vezes de forma um pouco mais na moita. Ok? Até aqui, beleza? Foi? Foi. Foi, tranquilo. Beleza. Agora, o último ponto foi esse aninho aqui, de 62. O que envolve Cuba. Cuba, 59, governo. 61, desembarque da Ilha dos Povos. 62, o embargo. Beleza. Como eu falei, isso tudo faz com que Cuba se aproxime da União Soviética. Tranquilo. No final desse ano, o que os Estados Unidos descobrem? Que em Cuba existiam instalações militares com mísseis nucleares que, por um acaso, estavam apontados para os Estados Unidos. Como é pertinho, né, era uma coisa horrorosa. Então, a crise dos mísseis de Cuba foi isso. Eles descobrem que a União Soviética tinha colocado mísseis nucleares que poderiam muito bem alcançar os Estados Unidos facilmente, por falar de Deus, em Cuba. Quando o presidente Kennedy fala isso para a população, meu filho, acabou a coisa bonita da paz aqui. Ocorre uma tensão tão grande, tão forte, entre os Estados Unidos e a União Soviética, que o mundo parou e falou, agora vai. Agora rola uma guerra. Vai acontecer a Guerra Mundial. E vai começar. Agora ferrou. Só que tem uma parte engraçada nisso aqui. Uma parte irônica. Os Estados Unidos achou uma coisa horrorosa. A União Soviética ter colocado mísseis em Cuba, apontados para ele. E eles começam a tentar fazer algum acordo para parar com isso. Para tirar os mísseis de lá. E dá certo. Mas o que envolveu o acordo? Enquanto a União Soviética tinha mísseis em Cuba, os Estados Unidos tinham mísseis na Turquia, que era um país aliado, perto da União Soviética. Que mesma coisa, mesma situação. Enquanto um colocou mísseis em Cuba, o outro colocou mísseis na Turquia, que rapidamente podia atacar e devastar o inimigo. Então a crise dos mísseis foi resolvida com isso. Eu tiro o meu se você tira o seu. E os dois países acabam resolvendo, não, beleza, então vamos desativar esses mísseis que foram instalados lá. A União Soviética desinstala os de Cuba e os Estados Unidos desinstalam os da Turquia. Mas que foi uma coisa irônica. Foi. Porque eles ficaram primeiro com medo e criticando Cuba, sendo que eles estavam fazendo a mesma coisa na Turquia. Ok? E a crise dos mísseis, então, encerra esse período de coexistência pacífica. Porque enquanto antes estavam tipo assim, não, tranquilo, a gente não vai brigar mais tanto assim, não. Quando chega isso aqui,
tapa na mesa, agora vai ter guerra, agora já era, ferrou. Como é que vamos resolver isso agora? Vai ter o apocalipse nuclear. Por aí vai. Ok? Gente, por hoje é só.